Graça e paz, boa noite. Estamos no ar, iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse nosso programa por meio de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais esse programa. Te pedimos, Senhor, que fale conosco. Em nome de Cristo, quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. E eu queria iniciar, pastor, esse nosso bate-papo fazendo a seguinte pergunta: qual é a nossa relação, pastor, com quem já morreu? Boa noite, Douglas, graça e paz a você que está nos acompanhando de casa. Seja bem-vindo a mais um programa Mensagem da Cruz. É uma alegria tê-los conosco nessa transmissão e aqueles que estão acompanhando também pela rádio, que Deus possa abençoar através do áudio que você ouvirá. Nós estamos nos aproximando de uma data onde no Brasil é comemorado o Dia dos Finados, né? Um feriado nacional que esse ano ocasionalmente caiu num domingo, mas é uma data que é um feriado nacional. É um momento onde muitas pessoas, inclusive, vão até o cemitério, ali limpam, cuidam dos túmulos dos seus entes queridos, mas principalmente elas vão ali para fazer suas preces. Então, chorar, lamentar a saudade de quem se foi não é pecado. Porém, as pessoas vão além disso, né? E acendem velas, fazem orações, fazem diversos tipos de rituais em prol daqueles que já morreram ou pedindo àqueles que já morreram para fazerem alguma coisa. Mas diante desse cenário que nós brasileiros já conhecemos bem, e eu creio que outras culturas também conhecem ao redor do mundo, qual seria a nossa relação então com os mortos? Eu queria ler inicialmente, pois eu gostaria de ler os mais de um texto, 2 Samuel capítulo 12, verso 15 ao verso 24. Você que está nos acompanhando, ouça bem a palavra do Senhor. E se tiver uma Bíblia ao seu alcance, abra e leia juntamente conosco. 2 Samuel 12, 15 diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém. Esse é um texto bem claro, onde nos apresenta um momento de muita dor que Davi enfrentou naturalmente. Ele perdeu o seu filho com Batseba. Nós sabemos muito bem que isso foi fruto do pecado de Davi, e a consequência do pecado é a morte. E Deus então trouxe essa punição para Davi, para sua casa, por causa do seu pecado. Porém, enquanto a criança estava doente, Davi ora, ele chora, ele jejuma, ele busca a Deus e clama por socorro. E aí a Bíblia diz que os servos estavam atendendo a Davi enquanto ele chorava, e ele não queria nada, ele não ouvia ninguém. E quando a criança morre, então eles ficam assim: ora, se meu senhor, que estava com a criança ainda viva, apenas doente, já estava daquele estado, agora que a criança morreu, pronto, ele vai entrar em desespero, ele vai entrar em colapso. E quando Davi então percebe que eles cochichavam e perguntam: a criança morreu? Eles respondem: morreu. Davi tem uma atitude diferente. E eles ficam indignados com isso, porque eles esperavam que Davi talvez tivesse uma atitude
de profundo luto, que é natural e que não é pecaminoso estar em luto, mas eles talvez aguardassem que Davi agora fizesse mais rituais ainda. Essa é a ideia aqui. Ele fez rituais de oração, de jejum, de clamor, antes da criança morrer. Agora que ela morreu, eles esperavam. Ele vai fazer muito mais ritual. Não é isso que acontece. E Davi deixa bem claro. Poderei eu fazer a criança voltar? Isso vai fazer com que haja alguma transformação? Eu vou jejuar depois que a criança está morta? Não. Eu vou para o lugar onde ela foi, mas ela não voltará mais a mim. E isso nos apresenta uma visão correta daquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta sobre a morte. Porque já no Antigo Testamento, a prática de consultar os mortos, que é chamada de necromancia, era algo bastante comum e que acontecia naquele tempo. Tanto que, lá em Levíticos capítulo 20, Levíticos capítulo 19, verso 31, nós vamos encontrar o Senhor dizendo: não consulte os mortos. Não façam consultas, não façam atos de magia, porque já naquela época, naquela cultura, havia pessoas que consultavam os mortos. E o Senhor vai dizer: não façam isso. Isso é constituído, era entendido por Deus como sendo um ato idólatra, e em outros momentos era considerado até mesmo um ato de prostituição. Então, à medida que as pessoas consultavam os mortos, é como que elas estivessem se prostituindo com outros deuses, visto que Deus diz assim: não adorem a ninguém, não terás outros deuses diante de mim, não façam imagem de escultura. Isso implica tanto com respeito aos mortos, como com respeito aos vivos. Não se deve consultar, não se deve orar, não se deve pedir a estes que estão vivendo nesse estado. Por causa disso, então, nós vamos perceber que Davi, já conhecendo essa realidade e conhecendo essas verdades, ele não vai fazer consulta aos mortos, ele não vai fazer consulta com necromante, ele não vai orar mais pelo filho que morreu. O que ele podia fazer, ele fez em vida, não em morte. E é aqui que nós encontramos o grande erro a respeito da nossa relação com os mortos. A Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, o seguinte. Hebreus, capítulo 9, verso 27, o seguinte. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. E depois disso é juízo. A Bíblia é clara em nos apresentar a realidade de que depois da morte não há mais nada que nós possamos fazer para reverter a situação. Mais nada. Não adianta orar, não adianta fazer absolutamente nada. Porém, o catolicismo romano, no ano 606, autenticou a doutrina do purgatório. Aquilo que lá no ano 500 e pouco depois de Cristo já era ventilado sobre a questão da consulta aos mortos, ou da oração pelos mortos, melhor dizendo, no ano 606 foi estabelecido como um dogma da igreja, uma doutrina da igreja, a doutrina do purgatório. E o que é que essa doutrina diz? Essa doutrina diz que aqueles que morreram e não cometeram pecados para a morte, porque a Igreja Católica divide os pecados em dois tipos, pecados veniais e pecados mortais. O que é isso? Pecado venial, para a Igreja Católica, são aqueles pecados que têm perdão. Então, alguém que mentiu, alguém que roubou, alguém que traiu, alguém que fez alguma coisa assim desonesta, alguém que cometeu qualquer outro tipo de pecado, foi um glutão, foi um bebarrão. Pecados veniais, dignos de perdão. Porém, há pecados para a morte, pecados que não têm perdão, né? E eles afirmam, então, que com respeito a esses pecados comuns, existe um lugar onde as pessoas vão. Para a Igreja Católica existe o céu, o inferno, aquilo que a Bíblia Sagrada diz, mas existe também um lugar intermediário entre a terra e o céu, chamado purgatório. Para lá vai as almas daquelas pessoas que não foram totalmente purificadas aqui nesse mundo. Então, aquele católico que de repente foi muito fiel aqui, andou bem direitinho, confessou seus pecados e tudo mais, ele talvez seja merecedor de ir para o céu. Mas aqueles que não andaram tão corretamente, que não foram tão piedosos, essas pessoas ainda precisam serem mais purificadas. E o purgatório seria esse lugar de purificação antes de subir ao céu. Muito bem.
Primeiro que não há uma base bíblica para isso, a não ser uma referência de um livro apócrifo em Macabeus que se fala de uma oração pelos mortos, a não ser nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada autentica, estabelece ou até mesmo se refere à oração pelos mortos como sendo válida. Pelo contrário, Levíticos 19, Levíticos 20 vai nos apresentar que ela é condenada por Deus. Consultar os mortos ou orar pelos mortos é absolutamente condenado pelo Senhor. Mas para os católicos romanos, o purgatório é uma doutrina e muitas pessoas até inconscientemente, sem terem a menor noção do que se trata essa doutrina, acabam seguindo algumas tradições da igreja. E o que é que então a tradição católica diz a respeito do purgatório? Aqueles que morreram, conforme eu falei, por pecados veniais, vão para o purgatório para serem ali terminados de ser purificados. Muita coisa que não foi ajustada aqui nesse mundo, lá no purgatório vai ser ajustada. Só que eles dizem que nós aqui desse mundo, nós que estamos vivos, podemos adiantar o progresso dessa purificação lá no purgatório. E veja como é bizarra, maluca, diabólica e antibíblica a doutrina do purgatório. Alguém que, de repente, viveu uma vida totalmente dissoluta aqui nesse mundo, morreu e agora está no purgatório. E eu, me compadecendo desta pessoa, vou ajudar Deus no processo de purificação. Ela está no purgatório ali, pagando seus pecados, e eu vou dar uma mãozinha para ela sair logo. E a Igreja Católica diz que isso pode ser feito de 3 maneiras. Primeiro, você orando por estas pessoas. Segundo, você encomendando missas para estas pessoas, que é o que nós temos: missa de 7º dia, missa de 30º dia, missa de 1 ano. Até quando vão essas missas pelos mortos? E, em terceiro lugar, você pode ajudar essa alma a sair do inferno, ou do purgatório, melhor dizendo, fazendo caridade. E aí você, então, faz ali umas obras de caridade em nome daquela pessoa, com os bens que ficaram daquela pessoa. Então você faz com que a alma daquela pessoa que está lá no purgatório seja mais rapidamente purgada, para que depois ela saia e vá para o céu na presença do Senhor, totalmente purificada dos seus pecados. E há uma quarta também, a sugestão para se fazer e ajudar as almas do purgatório, que é acender velas. É onde nós entramos então no dia de finados, onde muitas pessoas vão lá no cemitério no dia de Todos os Santos, e ali, naquele lugar, elas chegam, fazem ali o seu momento de oração, de reza, acende uma vela em prol do defunto, às vezes faz uma petição ao defunto, pede a Deus por ele, para que Deus bote em um bom lugar. O que é isso? O que é isso? É oração pelos mortos. E na Bíblia Sagrada, a necromancia, que é a consulta aos mortos, é pecado. A idolatria, que é a adoração aos mortos, é pecado. Mas também a oração pelos mortos é condenada. Nenhuma dessas 3 atitudes na Bíblia Sagrada é permitida, é autorizada. Todas são condenadas veementemente pelo Senhor. Nós não podemos consultar os mortos, nós não podemos idolatrar os mortos, nós não podemos orar pelos mortos. Nenhuma dessas 3 coisas nós podemos fazer. De modo que, qual seria a nossa relação então com os mortos? A mesma que Davi teve. Enquanto tem vida, enquanto tem esperança, nós devemos de fato orar, jejuar, pregar a mensagem, fazer o possível pela vida da pessoa. Porém, depois da morte, a Bíblia é clara: portanto, depois da morte segue-se o juízo. De modo que não existe purgatório. A Bíblia é clara em dizer isso: existe céu e existe inferno. É muito bom, é muito fácil, inclusive, passar a vida inteira fazendo aqui tudo o que não se deve e de repente você morrer e ir para um lugar onde você vai terminar de ser purgado para poder ir para o céu. A Bíblia nos apresenta um único caminho. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E Hebreus 9 vai dizer o seguinte, versículo de número 12 em diante: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, que quer dizer não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido a eterna redenção. Veja bem, verso 13 de Hebreus 9. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais
o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa eterna da herança àqueles que têm sido chamados. Veja, o purgatório do crente é o sangue de Cristo. Não há outro purgatório que a gente possa ter os nossos pecados purificados. Além do purgatório, da oração pelos mortos, da intercessão e da adoração pelos mortos serem pecado, né? ser algo pecaminoso, a Bíblia nos mostra que a única maneira de nós nos purificarmos é através de Cristo. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos comprou a vitória, a salvação, que nos purificou de todo pecado, de toda imundícia. De modo que nós não nos relacionamos com os mortos. Nós não podemos consultar os mortos, nós não podemos rogar a Deus pelos mortos, muito menos idolatrar os mortos. Nós adoramos apenas aquele que não está mais crucificado, mas que está vivo, reina para todo sempre e voltará em poder e grande glória. Então, nós não nos relacionamos com os mortos de maneira alguma. E se porventura alguém aparecer dizendo vir de outro mundo, certamente esse alguém não vem da parte do Senhor, mas vem do maligno, que é mentiroso, que é enganador e que procura nos desviar da verdade, nos desviar do Senhor. Nós não temos relação nenhuma com os mortos, somente com aqueles que estão vivos. Amém, pastor. O senhor falou sobre o purgatório, falou sobre também a nossa oração para entrar em contato com os mortos, tudo isso não é bíblico. A Bíblia pode dar alguma base para oração, por uma mediação daqueles que já morreram. No caso, orar por um santo, por uma causa, e aquele santo vai levar aquela minha causa a Deus, vai chegar mais rápido a Deus. Tem alguma base bíblica para isso? 1 Timóteo 3 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Se a Bíblia diz que só há um mediador, é porque não há nenhum outro que possa mediar a nossa relação com Deus. Aqueles que morreram em Cristo já desfrutam da presença de Deus na glória. Não fisicamente ainda, pois essa ressurreição física acontecerá só quando Cristo voltar, na ocasião de sua segunda vinda. Mas espiritualmente eles já desfrutam da presença do Senhor. Porém, no céu, o que fazem aqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue de Cristo? Desfrutam da presença do Senhor. Lembrem, por exemplo, do caso do rico e Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, né? O rico morreu e foi condenado ao inferno, não por causa da sua riqueza, mas por causa de não temer ao Senhor. Lázaro, o mendigo, morreu, mas foi para o seio de Abraão, uma menção ao céu, né? A presença de Deus. Todos aqueles que creram naquilo que Abraão creu, em Deus. E lá no seio de Abraão, o Lázaro, o mendigo, estava desfrutando da presença do Senhor, e o rico lá no inferno estava triste, dizendo assim: manda alguém daqui para avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Pelo menos pingue aqui na minha boca um pouquinho de água para refrescar-me desse lugar tão terrível. E o que é dito é que não é possível. Não é possível passar de um lugar para outro. Nem existe esse tipo de mediação. Então, é clara a Bíblia Sagrada. Só quem pode interceder por nós, Romanos capítulo 8, é o Espírito Santo. Só quem media a nossa comunhão com Deus é Cristo, 1 Timóteo capítulo 3. E só quem recebe a adoração é o Pai. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Então, não há outro que possa mediar, não há outro que possa interceder. Nem Maria, nem José, nem João, nem Pedro, nem seu ninguém pode fazer isso, somente Jesus. E se alguém recorre a santos, a mortos, para tentarem conectar-se com Deus, para tentarem pedir alguma graça, não estão fazendo outra coisa senão ato idólatra, né? É um ato de idolatria, que a Bíblia chama de adultério espiritual, prostituindo-se com outros deuses, e Deus abomina quem tem esse tipo de prática. Nós não temos nenhuma relação com os mortos, somente Cristo pode mediar a nossa relação com Deus.
Bem, pastor, estamos assim encerrando mais um programa Mensagem da Cruz. E eu gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo e também nos acompanhando através da rádio para estar presente conosco aqui nos nossos cultos. Nós temos reuniões às quartas-feiras, reunião de oração e de doutrina, às 19h30. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 9h30. E à noite nós temos nosso culto solene, às 18h30. Então, venha, você é o nosso convidado. Então, que Deus continue abençoando a sua vida. E desde já eu convido o pastor William Rafael para assim estar encerrando o programa e fazer uma oração por todos nós. Amém. Há uma menção bíblica lá em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20, que 3 dias após a morte de Cristo, as mulheres foram até o sepulcro para ali ajeitarem o seu corpo, talvez preparar o entorno do sepulcro, né? E a Bíblia nos diz que um anjo apareceu a Maria Madalena e as demais mulheres e diz assim: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A nossa única consulta, a nossa única busca é aquele que não está entre os mortos, mas que está vivo para todo sempre. Então, não recorra a quem morreu, não recorra a quem não pode lhe salvar. Recorra ao Rei que vive, ao Rei eterno, aquele que estabeleceu o seu trono, o seu domínio para todo sempre, a Cristo Jesus. A Ele sim, nós devemos buscar, orar e recorrer. Então que Deus abençoe e aplique isso ao seu coração. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pela Tua instrução. Rogamos por aqueles que estão nos ouvindo, seja pela internet, pelo YouTube, pela rádio também, que o Senhor aplique essa palavra ao coração de cada um. Que o Senhor nos livre da maligna idolatria. Que o Senhor nos livre do engano, do erro, de buscarmos entre os mortos aquele que não está mais lá. Que não venhamos, ó Pai, consultar os mortos. Que não venhamos orar pelos mortos, ou até mesmo orar aos mortos. Que possamos orar tão somente aquele que vive para todo sempre, Cristo Jesus. Que nosso coração esteja voltado tão somente para Ele. Que a nossa alma anele e almeje tão somente Ele, nada além dEle, e nada além dEle faça parte da nossa inspiração, aspiração diária. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.